Bom dia, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Márcio. Nós estamos reunidos mais uma manhã de domingo para prestar culto a Deus através da Escritura, através da leitura da sua palavra, através do estudo da escola dominical. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nesta manhã. Oremos. Pai amado, Deus eterno e poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe nos estudos dessa manhã, que com a tua graça, tua misericórdia, teu amor, Deus, venha com o teu Santo Espírito nos iluminar, nos instruir, ó Deus, e nos direcionar, a fim de que possamos aprender mais do Senhor, mais das tuas santas e sagradas Escrituras, louvar, bendizer e adorar o teu nome. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos, na manhã de hoje nós vamos falar sobre igreja. O credo apostólico, ele nos traz a seguinte definição: igreja universal, ou a antiga versão do credo apostólico, ele falava, creio, na Santa Igreja Católica, né? Católica quer dizer universal, mas ao longo dos séculos a palavra católica foi associada à Igreja Romana, né? E aí nós, protestantes, sendo contrário a essa ideia de que a única igreja pura e santa e verdadeira é a Igreja Romana, a qual se desviou dos ensinos da Sagrada Escritura, nós, ao longo da história, suprimimos o termo a Santa Igreja Católica por Igreja Universal. Mas no presente século também fomos atacados aí de outra forma, porque hoje se criou uma outra seita chamada Igreja Universal do Reino de Deus, né? Que é a igreja do bispo Edir Macedo, a qual também os reformados não concordam com sua linha teológica, né? Não vamos entrar no X da questão, mas apenas relembrar os irmãos dessa questão que nos é colocada. Alguns textos nós vamos ler na palavra de Deus hoje, eles estão registrados pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles está lá na primeira carta aos Coríntios. Então, a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Ele fala sobre a igreja, sobre os dons espirituais, né? Ele fala assim, o apóstolo Paulo: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Aí ele vai transcorrer aqui sobre os dons, né? Mas o que eu quero concentrar nesses ensinos aqui, né? Que existe um povo separado, que Paulo está dizendo o seguinte: quando nós éramos pecadores, ou seja, não conhecíamos a Jesus Cristo e não o tínhamos como nosso Senhor e Salvador, nós éramos desse grupo que era levado à adoração a ídolos mudos. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos levados à adoração ao único Deus puro e verdadeiro, santo e poderoso. É o Espírito Santo do próprio Deus que nos converteu dos nossos pecados, nos converteu a Cristo, nos iluminou para conhecer a Cristo. Então agora nós fazemos parte de um novo grupo. E esse grupo é chamado de igreja, né? Um grupo chamado igreja. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 1, no verso 13, nós vamos encontrar também a seguinte inscrição: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então Paulo já vem relatar aqui sobre esse povo que nós conhecemos como igreja, que Paulo pertencia ao judaísmo, ele era judeu, né? Ele era fariseu, ele era dos líderes da igreja, então, né? Da religião judaica naquela época. E então, dentro desse conceito, ele foi perseguidor da igreja cristã, a igreja que nasceu em Cristo Jesus. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, então ele começa a igreja que nós conhecemos, a igreja cristã, a igreja que não tem nome, nós não podemos nominar. A igreja de Cristo é a igreja presbiteriana, é a igreja assembleia, é a igreja A, B ou C. O que é a igreja de Cristo? São todas as igrejas que pregam o puro, santo e verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que pregam somente o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, que pregam que somente pela graça nós somos salvos, que nós não colaboramos com a nossa salvação. Então, quando nós vamos procurar uma igreja, se ela é santa, se ela é universal, se ela é cristã, nós precisamos primar por alguns conceitos bíblicos. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, como nós
podemos analisar qual é a igreja verdadeira, né? Como nós podemos fazer uma análise e definir se uma igreja é bíblica ou não é bíblica, se ela é cristã ou não é cristã, né? Muitas igrejas por aí até usam a Bíblia, pregam a Bíblia, falam de Jesus, falam que Jesus é o Senhor, mas algumas coisas que fazem, que procedem, que estão na sua teologia, a tiram do rol de igreja verdadeira, igreja de Cristo, né? Então, toda igreja, independente da denominação, se ela prega Cristo como único e suficiente Salvador nas nossas vidas, que somos salvos pela graça, que salvos, uma vez salvos para todo sempre, que não perdemos a salvação, que também não colaboramos para a salvação, a igreja que prega única e exclusivamente aquilo que está na Bíblia, essa igreja é a igreja cristã, né? Dentro deste rol aí nós vamos incluir as denominações, a igreja presbiteriana do Brasil, né? As igrejas reformadas como um todo. Então nós temos conceitos que fazem com que denominações de igreja se incluam no conceito de igreja santa e universal, né? Então o que quer dizer igreja? Igreja não é o templo, não é o local onde nós nos reunimos, né? Como ficou concebido aí por muitos, né? Igreja é a reunião dos santos. Então nós temos a igreja militante, né? Um termo que nós presbiterianos gostamos muito de usar, que é a igreja visível, a igreja composta pelos crentes, pelos homens e mulheres de Deus que servem a Deus, trabalhando para Deus, servindo ao próximo, cultuando a Deus, né, seja no templo ou fora do templo. Essa é a igreja militante, a igreja visível, né? E nós temos a igreja triunfante, que é o número de crentes, o número de cristãos, o número de salvos que já foram chamados por Deus para morar com Ele na eternidade. E lá se reúne todo esse número dos que foram, dos que são e dos que ainda serão. Nós chamamos de igreja triunfante os que já estão lá na eternidade. E esse número dos que foram, dos que são e dos que ainda serão essa igreja, que irão compor essa igreja, nós chamamos de a igreja universal, né? A universalidade da igreja. O que é universal? O todo, né? O completo. Então a igreja militante, os que ainda estão militando, os que ainda estão trabalhando, a igreja triunfante, os que já foram para a eternidade com Deus, né? Então esse texto de Gálatas vai dizer que Paulo ele assume que há uma igreja, né? Então há uma igreja. O que é a igreja? É o povo de Deus, o povo santo, separado, escolhido por Deus e para Deus, né? O outro texto que nós temos está ali também em Efésios, também escrito por Paulo, lembrando que nós partimos do texto que Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não a pedra Pedro, mas as palavras que Pedro havia pronunciado antes disso, né? Jesus tinha perguntado, né, o que o povo fala, quem o povo fala que eu sou? Os discípulos responderam, uns falam que é Elias, outros falam que é um profeta. E daí ele disse, mas e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro então responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para ele, né? E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então sobre essa pedra angular, sobre essa colocação que Pedro faz, sobre esse dito que Pedro profere, tu és Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, sobre isso eu edificarei a minha igreja. Então Paulo já concebe esse conceito de igreja quando ele diz, eu perseguia a igreja. Efésios 3, 21 vai dizer para nós o seguinte, Efésios 3, 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Paulo já concebe esse conceito de igreja, né? E dá glória a Deus por isso, lá em Efésios 3, 21. Colossenses 1, 18 também vai trazer para nós esse conceito. Colossenses 1, 18, ele traz para nós o seguinte, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Então nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Cristo, o Emanuel, o Filho do Deus vivo, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o que comanda a igreja, é ele que está no senhorio da igreja, né? Timóteo 3,15 vai trazer para nós a seguinte inscrição. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, quando
Paulo escreve a Timóteo, ele ainda coloca esse outro conceito que ficou muito bem concebido por nós, né, aqui, principalmente no nosso ambiente cristão brasileiro, né, esse conceito de igreja, não só como povo, reunião dos santos, reunião do povo separado por Deus e para Deus, mas também da casa de Deus, do templo, do local reunido para templo, né, que naquela época nem era templo, eram as casas dos irmãos, né? Então ele diz assim, aqueles que se reúnem na casa de Deus, comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então nós temos todo esse conceito, né? Então a igreja ela é santa. Por que ela é santa? Santa quer dizer separada, escolhida, tirada de um meio comum para algo especial, né? Assim como eram os utensílios do templo na época do Antigo Testamento, separados para o culto a Deus, assim como eram os alimentos do templo separados para o culto a Deus, assim como é a nossa ceia hoje, alimentos comuns separados, santificados, escolhidos, separados para aquele momento de ceia, né? A igreja é universal, né? Porque ela engloba os que foram, os que são, os que ainda serão povo de Deus, né? Os que já foram recolhidos por Deus, os que estão agora sendo o povo de Deus aqui na terra e os que estão com Ele na eternidade, os que ainda serão compostos nesse número de crentes, de separados por Deus, né? Então essa igreja é universal. Ela também é militante, porque é composta do povo que milita, que trabalha, que está a serviço, que está a cargo de Deus aqui na terra. E ela é triunfante, porque também reúne aqueles que já passaram por esse período que nós estamos vivendo e agora habitam com Deus na eternidade, habitam com Deus no seu reino, né? E a importância, então ainda a gente tem que falar sobre igreja, temos que falar ainda sobre como definir se uma igreja bíblica, cristã, é santa, é verdadeira, falaremos na próxima lição. E também temos que falar sobre a necessidade de nos reunirmos como igreja, em igreja, na casa de Deus, né? Porque há uma desconstrução dessa ideia de igreja, há uma desconstrução por parte do mundo da necessidade de que o crente se reúna para cultuar a Deus, de que o crente se reúna para louvar, para bendizer a Deus em um local específico, né? Paulo já fala aqui a Timóteo, né? Comportar-se na igreja, que é a casa de Deus. Então há necessidade. Os discípulos se reuniam, né, para cultuar a Deus. Claro que não tinha templo naquela época, mas se reuniam de casa em casa, né? Hebreus vai lembrar para nós, não deixemos de nos reunir, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, como alguns já vinham fazendo naquela época. Não estavam mais congregando, não estavam mais se reunindo. Então há uma necessidade. Então na próxima aula a gente vai falar sobre isso, sobre a identificação da igreja santa e verdadeira e também sobre essa questão da necessidade de nos reunirmos como igreja para cultuar, adorar e bendizer ao nosso Deus. Espero que nas lições que nós estudamos hoje, nesse conceito de igreja, nos textos que nós estudamos hoje, você tenha sido edificado, você tenha o teu estudo engrandecido também, aperfeiçoado um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Quero te desejar um bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, que o amor de nosso Deus, o Pai e as bênçãos consoladoras do Espírito Santo estejam contigo nesta manhã. Vamos orar encerrando este momento. Pai nosso, Tu és o nosso Deus, Tu és o Pai verdadeiro, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Pai, por isso nós te rendemos culto, por isso nós te adoramos, por isso nós te cultuamos, por isso, ó Deus, nós servimos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz, ó Deus, e não temos outro meio de te agradecer, ó Deus, a não ser te adorando em espírito e em verdade com todo o nosso ser. Por isso, ó Deus, recebe nosso culto, nossa adoração, nossos estudos, ó Deus, nesta manhã como forma de gratidão ao Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma semana que começa, ó Pai. Fique conosco no decorrer desse dia, que nós possamos logo mais à noite também cultuar-te, Deus, na beleza da tua santidade. Fica conosco, fica com o teu povo, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal e supre as nossas necessidades. Assim te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho, Seu nosso, hoje e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, amada Igreja de Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as bênçãos consoladoras do Espírito Santo sejam o suporte da tua vida, não somente nesse domingo, mas por todos os dias da tua vida. Que o Senhor se acampe ao seu lado, caminhe contigo, te guarde, te proteja, te supra em todas as suas necessidades e te dê uma boa semana, um bom domingo, um bom dia de adoração ao Senhor, e que em tudo e em todos os momentos sejamos gratos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom domingo, uma boa semana, assim
saúdo a todos os irmãos com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um bom dia.